pessoal, que bom ter vocês aqui no primeiro podcast da Casa de Honra. Um lugar muito especial, um espaço onde vamos meditar e falar sobre como viver, né, Patrícia, à luz da Bíblia, à luz da Palavra de Deus. Eu sou a Juceli. E eu sou a Patrícia, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, porque nós vamos receber uma convidada muito especial que vai agregar nas nossas vidas aqui com tantas experiências. É mesmo. É verdade. Eu sou Lucila e, como minhas amigas, eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês esse tempo de aprendizagem. Esse projeto foi pensado do coração de Deus, eu tenho certeza que vai tocar a tua vida. É isso aí, pessoal. Eu sou a Sandra. Vocês já acompanham a nossa Casa de Honra aí no Instagram, no YouTube. Mas hoje a gente trouxe uma versão diferenciada da nossa conversa, né? A gente está numa mesa igual a gente faz em casa. Então a gente quer que vocês se sintam em casa, sintam-se na conversa e absorvam todo o conteúdo que a gente vai trazer aqui para vocês, que vai ser bem bacana. Nós vamos receber Eleusa Matos, uma pessoa muito especial, muito querida, uma escritora muito inspirada por Deus. Ela é formada em letras, ela é esposa do Jorge. Vou dar um pouquinho do currículo dela aqui, depois ela fala mais. Ela é mãe de 4 meninas lindas. Ela é avó de 2 netos, Abraão e Antonella, e ela tem 3 genros, porque nem tudo é perfeito, né, gente? Brincadeira, eles são os queridos. E nós estamos muito honrados de receber a Eleusa para conversar um pouquinho sobre essa obra aqui, ó. O livro Colocando a Casa em Ordem. Um livro que tem abençoado muitas vidas, né, Patrícia? Com certeza. Muitas casas, muitos lares. E eu vou ter a honra de ceder o meu lugar à mesa para minha amiga querida, para que ela possa discutir um pouquinho e falar com vocês sobre essa inspiração que o Senhor a deu para construir essa obra tão linda. Ok? E esse livro ele agrega muito, né? Eu li ele em uma semana, é muito conteúdo bom e leve, né, Lucila? É sim, esse livro, ele fez parte na minha família do Clube do Livro. Eu e o marido, nós lemos juntos, né? E isso, sem dúvida, fez toda a diferença para nossa casa. A gente se inspirou e foi muito abençoado. Eu confesso que eu ri e chorei lendo o livro. Seja muito bem-vinda, Eleusa. A gente está muito feliz de receber você aqui. Bem-vinda, Eleusa. A honra é minha. Que honra estar na casa da honra. Coisas que só Deus presenteia, mais ninguém. Sim. Um prazer, tá? Sou toda de vocês. E de vocês. Então, Eleusa, para começar, eu gostaria que você falasse aqui pra gente qual foi a sua inspiração por detrás do título, né? O que você pensou quando você decidiu escrever Colocando a Casa em Ordem? Bom, vamos lá. Eu tenho 2 obras publicadas. Essa é a segunda que eu publiquei, mas a primeira que eu escrevi. Ela estava toda escrita dentro de mim, no meu coração, na minha mente. Tudo. Talvez vocês não saibam, mas eu escrevi esse livro em uma semana. Nossa! Eu sentava no computador, a mensagem saltava pelos dedos, porque ela ficou 15 anos aqui dentro. Ela ficou 15 anos dentro do meu coração e eu não tinha coragem de colocar para fora. Eu não tinha coragem de pregar o que está escrito aqui. Eu não tinha coragem de confrontar. Eu chegava muitas vezes em eventos lotados de mulheres, eu ouvindo tanta coisa. Eu falava assim, meu Deus, eu vou enlouquecer. Eu pensava mesmo. Eu falei, eu não vou conseguir remar contra tudo isso. É como se tivesse vindo uma correnteza e eu tivesse que vir no sentido contrário. Sim. Sabe? Eu falei assim, não vai dar. Então aquilo foi relutando. Adiando, mas chega uma hora que não dá mais. Quando Deus chama, não dá para fugir, né? Não dá. E a forma como eu escrevi assim é uma coisa incrível. É interessante essa pergunta que vocês fizeram, porque eu tenho uma leitora que ela é dona de uma livraria lá em Juiz de Fora. E ela vende o livro e ela faz um grupo de leitura. Então ela fez um grupo de leitura desse livro
E quando leram o último capítulo, ela me convidou para os leitores fazerem perguntas Que lindo! Legal! que não, assim, que eles queriam saber quando acabou o livro. Foi um momento assim inesquecível, É sabe? bastante, né? Porque eu abordo aqui que isso estava 15 anos no meu coração e eu não tinha coragem de escrever. Aham. Aí um leitor fez a pergunta: o que foi que te levou a ter coragem? Né? Que é uma coisa interessante. O que Essa virada de chave. essa virada de chave, o que é que foi? Não aconteceu nada de especial, a não ser que eu iria parar de pregar. Entendeu? Estava tão falso o que eu vivia. Sabe, aquele negócio de que você tem que chegar no púlpito e falar o que todo mundo diz. Tá todo mundo falando e você tem que repetir. Aí eu comecei a me sentir mal. Eu já falei, né? Vocês pensam assim que é brincadeira. Tem muita gente que está me ouvindo que vem falar isso e pensa que eu falo isso me depreciado. Mas não é. Eu sou uma pessoa muito amada, muito querida. Eu sei que eu sou amada. Ele me ama, meu marido me ama, todo mundo me ama e eu me amo. E conhece bem a sua identidade. Mas eu conheço bem minha identidade. Mas eu falo assim, eu só tenho tamanho, gordura e moleza. Eu sou muito medrosa. Então as pessoas acham que eu sou muito corajosa e não sou. Forte, Seu tom sabe? de voz. Exatamente. Então eu falei assim, eu vou parar de pregar, eu não vou conseguir lutar contra isso, eu vou parar. Aí quando chega assim no final do ano, foi muito forte assim essa experiência na minha vida. Quando chega assim em outubro, já começam a fazer agenda para o ano seguinte. Digamos, eu estou com a agenda para setembro do ano que vem. Então isso é muito... Aí chegou um ano aí, o ano que eu estava pensando em parar, eu falei assim, eu estou pensando em parar e o Senhor também pensou em parar. Parece que nós dois pensamos juntos. Alinhada. Ali eu me senti assim, ó, como ele. Ele fala muito. E ele falou, ele está concordando. Eu estava cansada. Porque a hipocrisia cansa. Sim. Entendeu? Consome, sua energia. Consome. A hipocrisia, você não ser você. Você não falar o que o Espírito quer que você fale. Entendeu? Então você chega assim, você não se realiza. Porque viver, deixa eu falar aqui para quem está me ouvindo, viver para Cristo requer autenticidade. É mesmo. É verdade. Sabe? E quando você não tem mais essa consonância, é só um desgaste. Você se desgastar, mas sabendo que está no centro da vontade de Deus, Vale a pena. vale a pena. É benção. Agora, sim. você se desgastar, sair, ir para um evento, falar. Ontem mesmo foi um dia que eu ministrei, entrei no carro e falei para o Mozinho, de tudo que eu li que pastor Antônio Gilberto escreveu, uma coisa é verdadeira. Falei, as pessoas que não pregam podem não concordar. Ele fala que 40 minutos de pregação corresponde a 8 horas de serviço braçal. Eu falei, Mozinho, eu estou esgotado, eu entrei no carro A esgotada. carga emocional e espiritual é muito grande. Menina, a adrenalina é muito alta, você demora a dormir. Responsabilidade com a entrega. Exatamente. A gente acaba de pregar, quando a gente chega em casa, É você isso. deita, você não dorme. De Não é tão alta qualquer que tá a conteúdo, adrenalina. né? Então eu chegava esgotada e assim, frustrada. Porque a frustração e a decepção é quando você está fora do centro da vontade de Deus. Então eu vim assim, eu falei assim, eu vou parar de fazer agenda, vou parar de pregar. Aí comecei isso em outubro. Com esse pensamento, mas não falei nada com ninguém não, como se eu precisasse. Como se eu precisasse falar com alguém. Ainda não veio a palavra à minha boca, Salmo 139, ele já tudo conhece. É desse jeito. Quando chegou outubro, nenhum convite para o ano seguinte. Chegou novembro, nenhum convite para o ano seguinte. Chegou dezembro, nenhum convite para o ano seguinte. Nossa. Eu falei assim, né? Ele concordou que eu Sim. paro. Sim. Incrível, né? Incrível. Aí chegou janeiro. Quando chegou janeiro, eu assim, já conformada, aqui parou o que eu comecei, porque inclusive é uma coisa que eu gosto de falar, o verdadeiro sábio é aquele que sabe a hora de começar e a hora de parar. Com Eu certeza. me preocupo muito com essa hora de parar. Entendeu? Eu falei assim, tá fechado,
Eu pensei, ele assinou, parou. Mas foi um dia, do nada. Pode acreditar que essa virada de chave foi do nada. Eu estava sentada com meu esposo e falei assim, mozinho, vamos viajar para eu escrever um livro? Eu, ele e minha filha, a única filha solteira que eu tenho. Ele, vamos. Ele, para onde? Eu falei, vamos para o Rio das Ostras. A Diva, minha caçulinha, a Diva tem uma casa de praia alugada lá, ela empresta pra gente, eu vou lá escrever. Então vamos, ele e a Thalita adoram viajar, né? Aí fomos. Eu sentei no computador, dava meu celular pra Thalita, ela e Jorge saíam para as praias de Rio das Ostras, eu fiquei numa casa. Eu sentei, computador ligado, Concentrada, Concentrada. ligada, conectada. e não parava, era digitando e chorando, digitando e chorando, Eita, digitando Deus. e chorando. Fresquinho. Tudo, aquele, eu acredito que aquela sensação eu não vou pregar mais não, né? Aham. Pois então vai tudo aqui. A sensação foi essa. Mas é engraçado você falar, foi de repente, só que na verdade o de repente de Deus ele é gerado muito tempo antes, É né? isso É que quando aí. vem de uma vez. É incrível, porque é interessante isso, parece que foi de repente, mas não foi. Eu acho que aquele lance de que eu vou parar e não chegar a convite, foi me falando assim, ó, não se prega só pela voz. Sim. Né? Tem até uma ciência que diz que as palavras saem pelas mãos. Né? Quando a gente fala, as palavras saem pelas mãos e andam. Mas naquele dia, as palavras saíam por aqui. É incrível que eu tenho leitoras que falam assim, parece que você estava sentado na minha sala comigo, tomando um café, conversando, tomando um cafezinho, porque eram realmente palavras, era como se eu estivesse pregando ou conversando com alguém. Eu falei, eu vou parar, né? Pois eu vou parar com honra. Muito bom. Aí escrevia. Nisso eu já tinha deixado 2 leituras betas, né? Que eu gosto de escrever e deixar leitores betas, eu vou escrevendo, vou mandando para eles irem lendo. Legal. Então eu tinha 2 amigas assim que elas têm visões assim feministas muito fortes. Falei, são elas. Essas aí mesmo. São elas, porque são maravilhosas, mulheres inteligentíssimas. Uma está fazendo mestrado agora, mestrando em Uberlândia, e a outra também. Falei assim, são elas. Eu não posso ter medo de críticas a esse livro. Sim. Então eu tenho que receber as críticas agora. Aí mandei para elas, eu falei assim, eu vou mandando o capítulo, vocês vão vendo e vão me devolvendo. E nenhuma delas se conheciam não, elas não eram conhecidas não, elas me conheciam. Uau. Aí eu mandava. Tem uma que até hoje eu não conheço. Até hoje eu não conheço. E foram tão importantes nessa Meu semente, Deus, é né? Mônica Sandes e Ana Lúcia Silvério, 2 amigas assim muito inteligentes. A Ana Lúcia Silvério eu conheci na internet. Até hoje eu não consegui dar um abraço na Ana Lúcia. E mandei os capítulos para elas, né? Aí elas mandavam. Elas me têm muito respeito. Como vocês, nós temos uma amizade respeitosa. É isso. A gente Admiração. diverge nas ideias, mas a gente consegue discutir uma ideia, E é sabe? sempre com amor e carinho. Pautada no respeito, na admiração. A gente admira uma inteligência da outra, sabe? Não somos concorrentes na inteligência. A gente compartilha ideias. Aí elas começaram cheias de dedos, né? Ilza, você conhece a história do feminismo? Eu falei, mais ou menos, manda aí pra mim. Aí elas mandavam, aí eu lia, elas com muito tato, né? Aí quando foi chegando o 2º capítulo, o 3º, o primeiro já assustou, né? Quando elas... Porque o melhor depoimento que eu ouvi desse livro foi de um pastor, lá de Ibirité. Ele falou assim, olha, eu comecei a ler seu livro, eu achei assim, essa irmã é machista. Ele falou, quando eu cheguei na metade, eu falei, essa mulher é feminista. Porque a graça que eu fico triste quando eu sei que alguém começou e não terminou. Porque não conheceu o todo. Não conheceu o todo. Acho muito difícil a livro terminar. Mas sabe por causa de que eu conheço histórias que não começou? Tem homens que começam. Aí parece que eu sou feminista. Eles vão e param. Perdem a bênção. Perdem a bênção.
É por isso que, digamos assim, é por isso que a fala desse pastor foi muito, assim, significativa para mim. Porque eu percebi que se um homem começar a ler esse livro, se ele não tiver o Espírito de Deus dentro dele, sabe que é uma coisa interessante, 1 Tessalonicenses 5, lá o capítulo 19, a gente gosta muito de usar, examina tudo e retém o que é bom. A gente usa muito isso. Só que os versículos antes diz, não apagueis o Espírito. Porque se você apagar o Espírito, você não vai examinar. Você julga. Você julga. Exatamente. Então, antes de se examinar, fala, não apague o Espírito, não extingais o Espírito de Deus. Então, você precisa do Espírito de Deus para você fazer o exame. Para ter o discernimento. Para ter o discernimento. Ter o solo fértil, exatamente. Para a semente frutificar. Aí ele falou assim, quando chegou na metade do livro, eu falei assim, ela é feminista. Aquele capítulo 5, lá de Jezabel. Sim. Não, ela não é machista, não, ela é feminista. Na hora que ele via a coisa pegando pro lado da mulher, não, ela é feminista. Não, ela é machista. Não, ela é feminista. Quando chegou no final, aí ele falou assim, mas quando chegou no final, irmã, eu estava de joelhos, curvado diante do Senhor. Chorando. Eu terminei chorando também. Eu acredito. No porque... final eu chorava e exaltava a Deus. Não, e ele é muito leve, ele fala com a gente de uma forma assim tão simples. Que se você para ler, você entende o dia a dia de uma casa, de uma família, de uma forma muito prática. Muito não prática, tem segredo, desde que a gente esteja disposto. E comigo aconteceu diferente, porque nós, logo no início do livro, vivemos a mesma experiência. Eu estava com um problema com meu marido, e eu achei uma pessoa querida, íntima, e eu fui reclamar, né? Então eu cheguei e falei assim, olha, ele se comportou assim, dessa maneira, eu não gostei. E ela me respondeu, uma mulher sábia edifica sua casa. E aí eu fiquei muda, eu falei, eu esperava dela ali algum conselho, alguma orientação, não algo tão forte. Porque quando ela disse isso, eu pensei, caramba, eu não vou mais reclamar, porque eu não quero ser não sábia. Eu não quero parecer que eu sou a pessoa que estou destruindo a minha casa, o meu lar. Eu vou ficar quieta, né? Eu preciso buscar essa sabedoria na Bíblia, em outro lugar, ou com outra pessoa. Então, quando eu li você falando sobre isso, logo no comecinho, eu falei, meu marido precisa ler comigo. Porque se eu contar, posso cair no mesmo descrédito que eu caí anteriormente. E eu acho que essa fala da Paty casa até com uma observação que a gente fez sobre o livro, né, que a gente quer trazer aqui para a mesa, né? A sociedade, as pessoas falam que a mulher edifica sua casa, mas fala colocando um peso, que no livro a Eleusa mostra, na verdade, o que é realmente você edificar a sua casa, né? Então acho que vale ela já começar, né, já que a gente já entrou no livro, a gente já começar a falar sobre, né? Sim. A mulher é edificadora, mas o que uma edificadora faz, né? Esse peso tá sobre ela? Como é que a gente tem que interpretar isso de uma maneira sábia mesmo, né? Para as mulheres não se sobrecarregarem. Que bom que vocês começaram do fim. E até chegar nesse final tem a coisa. Porque essa é a parte fundamental para você compreender o livro. Sim. Essa é a parte fundamental, né? A capa do livro. Deixa eu mostrar para você. A capa do livro. Eu estava num culto, eu não falo isso no livro, tá bom? Eu estava num culto. E eu ouvi, porque eu não sei se vocês estão nessa fase, né? Eu tive a fase do ler, li muito. Aí entrei na fase do meditar e do ouvir. Então, assim, tem hora que eu me pego meditando em muita coisa que eu li, na palavra, de livros, de que eu ouvi. Agora, uma coisa está acontecendo muito comigo. Uma pessoa lê uma coisa na Bíblia, na igreja, ou canta um hino, vem um trecho assim, aquilo vem na minha cabeça muito forte e às vezes vem uma revelação ali, sabe? Estou nessa fase de escutar e receber. Aí leram Salmo 127. Eu já tinha escrito e publicado o livro. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela.
muito fortes. O que eu ouvi, aí tinha um data show. Né? Vocês me apresentaram aqui, graduada em letras. Então tem uma coisa assim, ó, as letras expostas, eu enxergo coisas que talvez muitas pessoas não vão enxergar. Porque Deus nos revela coisas naquilo que a gente conhece. Sim. Ele fala contigo na sua linguagem. O jardineiro tem muita revelação com as plantas. Né? Exatamente. A cozinheira na cozinha. Eu não vou ter revelação na cozinha. E nem no jardim. Acho que na cozinha é capaz de eu ter alguns. Exatamente. Eu vou ter na mesa de jantar. É isso. Agora, gente, quando eu vejo palavras expostas assim, não tô brincando. Aí eu ouvi, aí estava no data show, parei e olhei. Olha só, eu vou começar a interpretar esse versículo para explicar e significar. De trás para frente. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Olha só. Uma casa, para ela ser guardada, em vão vigia, está no singular. Está no singular. Não, se o Senhor não guardar a cidade. É a segunda parte do versículo. Sim. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Sim. Para se guardar uma cidade, basta o Senhor e mais uma pessoa. Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Para a cidade. Agora olha a casa. Se o Senhor não edificar a casa, olha, está o Senhor aqui. Em vão trabalham. Plural. A cidade está no singular, vigia. A casa está no plural, edificam. Daqui você já percebe que a casa é mais complexo que a cidade. É verdade. A cidade é singularidade. A casa é pluralidade. É verdade. É muito complexo. É muito. E você vê que a gente vive o inverso. A gente ora pelo nosso bairro, a gente ora pela nossa cidade, a gente ora pelo estado, a gente ora pelo país, a gente quer resolver problemas das escolas, a gente quer resolver problemas das faculdades, a gente quer resolver os problemas de Brasília, a gente quer resolver os problemas de Israel e Gaza, a gente quer resolver os problemas dos Estados Unidos, né? Porque a gente acha que a nossa casa depende disso tudo, e é o inverso. Isso tudo depende da nossa casa. É bem forte. Então, quando a palavra fala, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham, ele está falando assim, olha, é eu com mais de um. Não tem que ficar o peso só. É isso aí. Foi Sobre isso. Foi esse trabalhão que me fez entender a capa desse livro, essas duas mãos. E quando eu falo, eu sei que tem mulheres viúvas que estão me ouvindo, tem mulheres solteiras, né, divorciadas, que foram abandonadas, e que às vezes ficam assim, para que eu vou ler esse livro? E eu falo, ela sozinha não faz. Ela precisa do Senhor. É verdade. E de mais um. Se tiver algum homem aqui que cuida de uma casa sozinho, ele precisa do Senhor e de mais alguém. Podem guardar o que eu estou dizendo, em vão trabalham. Sabe o que o Senhor está falando? Não tenta fazer isso sozinho, isso é muito complexo. É muito Isso trabalho. requer pluralidade. Tem que estar os dois juntos. Exatamente, Família, na verdade. exatamente, requer pluralidade. Eu conheço uma mãe, né? Ela mãe solo, ela falou assim, Eleusa, eu nunca conheci teu livro, mas eu sei que foi o Senhor que me falou. Sabe como que ela criou o filho dela? Ele recebia o boletim escolar, ela falava, vai lá mostrar para o pastor. Ela mandava o filho ir lá mostrar para o pastor. Como uma rede de apoio. É isso que eu quero que entenda, sabe? Quando o Senhor fala, o salmista diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham.
qualquer pessoa que está me ouvindo, guarda isso. A sua casa, para ser edificada, ela precisa de uma pluralidade. Você sozinho não consegue. É verdade. E aí o garoto mostrava para o pastor, quando tinha nota baixa, o pastor batia assim na cabeça do garoto, falava assim, vamos melhorar, meu menino, vamos melhorar, meu garoto. Então, o que acontece? Esse edificar, e que eu trabalho, né, com esse versículo que usaram para a mulher sábia, edifica, aí parece, pronto, agora a Bíblia entrou em colapso. Lá no Salmo 127 fala, em vão trabalham os que a edificam. Os. Plural, gente. Aí quando chega lá em Provérbios, a mulher sábia edifica a sua casa. Pronto, e agora? Cadê o outro? Agora ficou só a mulher? Então pegaram esse versículo, sabe, e colocaram nas nossas costas. Inclusive foi esse versículo que me deixou 15 anos essa mensagem aqui dentro sem coragem de pregar. Nossa. Porque tudo que eu pensava, eu falava assim, não, mas é a mulher sábia que edifica a casa. Não, mas é a mulher. É tanto que quando por isso que eu falei, que bom que vocês começaram no final. Porque às vezes eu prego e não consigo chegar no final. Aí quando acaba a mensagem, os homens principalmente sempre falam, ou os homens ou então aquelas mulheres que gostam de colocar peso em cima de outra mulher. Sim. Aí, né, minha irmã falou isso tudo, mas não adianta, a Bíblia é a Bíblia. A mulher sábia edifica a casa. Porque eu falo, meu Deus, que raiva, por que eu não consegui falar isso? Então, por isso eu agradeci que vocês começaram do final. Porque tudo que a gente falasse aqui, o ouvinte já tá, mas não adianta, é a mulher sábia que edifica. Para esclarecer. Pronto! Então, o que acontece? Quando você fez a pergunta, eu falei, que bom que... isso eu não vou ficar com Deus deitado ali na alta. Eu não vou ficar, meu Deus, por que eu não falei? Agora tá todo mundo achando que não adiantou nada que foi dito, porque vai acabar tudo na mulher, vai tudo desencadear na mulher. Quantas mulheres devem ter se calado após ouvir essa resposta, né? Porque quem vai contra a Bíblia... É isso. É isso aí. Então é um versículo que, cara, ele me calou. Ele me deixou anos com essa mensagem. Aí eu entendia isso, eu entendi aquilo, o primeiro capítulo, o segundo, o terceiro. É tanto que eu fecho com esse versículo. Sim. E fico preocupada, que eu fico morrendo de medo das pessoas não chegarem até o final. Você leia esse livro aqui até o final, pelo amor de Deus. Não me Com entenda certeza. mal. Eu fico morrendo de medo. Mas aí eu cheguei num culto de doutrina, culto de ensino. Porque tem uma passagem na Bíblia, Jesus ensinava na sinagoga. Olha que coisa linda que o Senhor está me dando aqui agora. Jesus ensinava na sinagoga quando chegou uma mulher encurvada. Me dá até vontade de chorar, que eu sou chorona. Estamos em casa. Eu queria que as pessoas entendessem que Jesus cura e liberta no culto do ensino. Não era uma cruzada. Ele estava ensinando na sinagoga. Quando entrou aquela mulher encurvada. E tem tantas mulheres encurvadas, com tanto peso. Com peso. Com tanto peso que não é seu. Com tanta culpa. E foi num culto de ensino, um culto de doutrina. Aquele culto que vai pouca gente. É ali que... Eu cheguei, o meu pai é mestre de obra. Por isso que ele recebeu essa revelação. Porque Deus fala com a gente naquilo que a gente entende. Deus é um ser que gosta de se comunicar. Sim. Então ele usa o teu mundo para se comunicar com você. Papai começou a ler, a mulher sábia edifica a casa. E é incrível quando o Senhor começa a te mostrar algumas coisas, como é que aquilo vai ampliando. Aí papai falou assim, irmãos, eu sei que muitos irmãos usam esse versículo aqui para colocar toda a responsabilidade na costa da mulher. Eita, já estava recebendo. Já. E era só isso que eu precisava para escrever meu livro. Só isso. Foi libertador. Foi. Eu estava curvada nesse culto de ensino. Como Jesus falou, filha de Abraão, há 18 anos. E se for colocar no papel, eu deveria ter mais ou menos esse tempo de casada. Olha, Deus já está coisa, né? esclarecendo mais sobre o momento.
Se for colocar no papel, era mais ou menos esse tempo que eu estava de casada. Eu estou recebendo isso aqui agora, conversando com vocês. Glória a Deus. Meu pai falou assim, eu sei que é a mulher que edifica, porque Deus a colocou como ajudadora. Mas, irmão, não é responsabilidade da mulher trazer o material para edificação. Jesus, maravilhoso. Ele, como mestre de obra, ele sabia o que o ajudador faz e o que o mestre, a pessoa que tem a planta na mão. O responsável. Sim, é o responsável. A quem Deus deu o papel de ter uma responsabilidade. Adão, de toda a árvore do jardim tu vai comer, mas daquela ali não. Adão, tu vai lavar e tu vai guardar o jardim. Ele deu uma planta. Então tá ali. O que acontece? Esse material não chega. Esse material não chega. O que a mulher faz? Ela precisa edificar. Falaram para a Paty que ela precisa edificar, que ela é sábia. A Paty estava com um problema. Ela não quer ser tola. Aí chega e fala, a mulher sábia edifica. A mulher sábia edifica. A Paty não quer ser tola. Você não quer ser tola, né? Ela nem eu. Não tem material. Eu tenho que edificar. O que a gente faz? Surta e vai atrás do material. Justa inversão de papéis. Aqui começa o que a serpente quer. A gente surta e vai atrás do material. Só que a gente não tem a planta. Porque o nosso papel não é esse. E o nosso papel não é subalterno. O nosso papel não é inferior. Ele só precisa ser cumprido. Mas para ele ser cumprido, a gente depende de um parceiro. E para o dele ser concluído, ele depende da gente. É essa cumplicidade que eu acho lindo no projeto original de Deus. Que horas que vocês vão entender que eu quero que vocês se completem? Que vocês se encaixem. E o Senhor criou as diferenças justamente para isso. Exatamente. Você traz o material, ela edifica. Aí a gente vai atrás do material. Quando a gente vai atrás do material, não tem a planta, aí traz tudo errado. Aí começa a edificar a casa com um material que não convém ao edifício. Aí vem a segunda parte do versículo. A mulher sábia edifica a casa, mas a tola destrói com as próprias mãos. Que o pessoal pensa é outra coisa que eu cresci ouvindo. A mulher tola não faz nada, por isso que a casa dela caiu. Não, mas pelo contrário. Exatamente. A casa caiu com as mãos dela, foi com ela fazendo. Fazendo o quê? Eu queria que vocês vissem, quando chega assim na palestra, assim, quando eu estou dando palestra, que chega nessa parte, assim, dá vontade de sair abraçando cada mulher, que elas fazem assim. Apavoradas. O que eu tô fazendo? Exato, não, você vê aquilo ali. É a hora, é o único momento que eu acho muito forte. Porque eu gosto muito de olhar os sinais, assim, ler as expressões das pessoas. Quando eu falo, peraí, a sua casa não caiu não é porque tu não orou, não. A sua casa caiu é porque você fala, fez o que não era de sua competência. Não cabia a você. Não cabia a você. E em qualquer lugar que você fizer o que não é de sua competência, haverá desonra, haverá ruína. O rei Uzias nos ensina isso. Um reinado de glória. Mas ele foi lá e quis fazer um sacrifício, quis fazer o papel de sacerdote. E ele fez tudo direitinho. Porque tem hora que a mulher faz tudo direitinho. Não pensa que ela faz mal feito, não. Ela faz tudo direitinho, mas não era para ela fazer. O rei Uzias acabou, deve ter saído do templo assim, ó. Eu sabia, eu sou rei, mas eu também sabia fazer papel de sacerdote. Na hora que ele sai, os sacerdotes falam, ficarás leproso, porque isso não era de sua competência. Se eu aprendi com a minha pastora, não é porque você sabe fazer que você vai fazer. Você trabalha numa empresa, pelo amor de Deus, você trabalha numa empresa, tem um gerente.
Você sabe o que é para o gerente fazer. Você sabe fazer direitinho o trabalho dele. Aí você vai lá fazer? Não é sua competência. Esse livro eu falo de competências. Não adianta você chegar na escola para querer resolver com o diretor uma coisa que cabe ao professor. Não adianta você querer resolver com o professor uma coisa que cabe à direção. Papéis. O dia que a gente entender papéis, a gente vai parar de brigar. Que eu não entro nessa onda, esse mimimi, essa briguinha de homem e mulher, eu não entro nessa onda. Porque eu sei para que eu fui chamada. E eu sei para que meu esposo foi chamado. No instante que eu entendi isso, acabou, essa guerra não me confronta. Eu não me sinto inferior a nada e nem a ninguém. Não, eu considero cada um superior a mim mesmo. Isso. Mas eu não me sinto inferior a ninguém. Isso aí. É assim que a Bíblia A gente, fala. claro, a gente tem que entender o que é considerar. Eu considero você superior. Mas o fato de te considerar superior não me faz sentir inferior. É verdade. Então as pessoas trocam isso. Eu considero meu marido, meus genros, minhas filhas, meus netos superiores a mim mesmo. Mas eu não me sinto inferior a nada e nem a ninguém. Isso é lindo. Exato. Quando você entende isso, você acaba com essas guerrinhas. Sabe? Ah, eu estou numa posição inferior. Não. 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 Na posição que é sua. Isso aí. É isso aí. Então essa pergunta do edifício, me permita só falar uma coisinha sobre isso aí, que eu não coloquei no livro, mas eu acho que eu não coloquei não. No livro não, mas eu não me esqueço. Fala que eu vou saber. Vai saber, né? Porque tem hora que eu falo tanto que eu fico sem saber se está no livro ou não está. Eu acho que não está não. Eu fui ministrar num evento. Então eu já escrevi muita peça, muito jogral para a igreja. Então eu sou muito assim, esperta, atinada com isso. Não escrevo mais não. Aí daqui a pouco no evento, era um evento que tinha homens e mulheres. Daqui a pouco no evento, falou assim, a pessoa que estava dirigindo falou assim, irmãos, vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração. Quando eu vejo fazer uma oração assim do nada, eu fico logo desconfiada. Falei, acho que vai ter alguma apresentação. E eu vi na hora quando a esposa do líder passou vestida de operária. Entendeu? Ela estava vestida de operária. Eu falei, vai ter alguma peça. Quando mandou todo mundo ficar de pé, não mandou ficar de pé não, todo mundo sentado. Irmão, sentados mesmo, vamos fazer uma oração. Aí ficou todo mundo orando, mas eu fiquei orando e vigiando. Eu falei, é algum cenário que vai ser montado. Entendeu? Curiosa. Eu não estava com maldade nenhuma na cabeça, não. Era curiosidade mesmo, o fato de já ter trabalhado com isso. Aí eu fiquei assim, de olhos fechados e de olho aberto. Gente, eu falo assim, eu sinto tristeza. Eu sinto. Toda vez que eu lembro disso, eu sinto tristeza. Um irmão entrou pela porta da frente com um carrinho de mão, rapidinho, todo mundo de olho fechado. Ele entrou no carrinho de mão, tinha um pouquinho de tijolo, uma pá, cimento cortado assim, né, já rasgado, o saco dentro do carrinho, areia, como se fosse material de construção. O irmão, que era o porteiro do evento, o irmão que entrou com o carrinho era o porteiro do evento. Ele entrou enquanto estava todo mundo orando, botou o carrinho lá e saiu pela porta do lado. Saiu da cena. Acabou a oração, que todo mundo abriu os olhos. O que estava lá? O carrinho de mão com material. Soltaram uma música, um hino lindo lá. Esses hinos que faz a gente chorar. A mulher, 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 ela edifica, ela é sábia, ela é tudo. Aí vem entrando a mulher vestida de operária, o hino cantando e ela edificando com aquele material. Ai, cadê o marido? Minha filha... Não entra no discurso, né? Não entra no contexto. O que me chocou, sabe o que foi? Porque, gente, isso eu falo no livro. A gente se preocupa muito com o mundo entrando dentro da igreja. E quando a gente fala do mundo entrando na igreja, a gente fala muito de roupa.
É muito mais sutil do que as pessoas imaginam, Mas né? é isso aí. Quando eu falo do mundo entrando na igreja, é isso. Olha só. E às vezes nós mesmos estamos nas redes sociais criticando o movimento feminista ou femista, tá? Criticando. E nós estamos trazendo ele para o nosso arraial sem perceber. Porque aí o pessoal tudo chorando por causa da apresentação, que a música faz a gente chorar, e eu chorando de tristeza e de raiva. Daquela cena que colocava todo o peso da edificação nas costas exclusivamente da mulher. O que mais me chocou, sabe o que foi? Quando o pessoal abriu os olhos, o material já estava lá. Quem trouxe? Não precisa nem mesmo de honra, porque o homem também teve trabalho para aquilo ali, né? Fazer chegar O ali. papel dele é importantíssimo, é fundamental. Deus deu a ele a representação de ser o pai naquela Isso casa. aí. E por que ele não aparece na cena? Exato. Por que quando começou o hino não veio aquele homem carregando? Sabe por causa de quê? Todos os homens saberiam, é o homem que traz o material. Mas a serpente está no arraial. O que me choca é isso. A serpente está no arraial. Então o que aconteceu? Quando as pessoas abriram os olhos, o material já estava lá. É isso que acontece dentro da casa, Pati. Quando falou assim, a mulher sabe e edifica. Parece que o material vai vir do céu. É Deus que vai mandar o material para a gente construir. Então a mulher fica orando, vigiando, subindo o monte, descendo o monte, para quê? Para Deus mandar o material. Só que Deus não faz o que é para homem e mulher fazerem. É verdade. Então eu chorava por causa disso. Ninguém viu um homem trazer. O homem entrou, colocou ali, saiu correndo. Escondido. Para ninguém ver. Para ninguém ver. E a igreja abre os olhos e vê o material ali. A igreja só viu o quê? A mulher edificando. E o material na cabeça deles chegou do nada. É verdade. Deus mandou. Deus mandou. Deus pode inclinar esse pensamento. Mas é isso, porque a apresentação, a inclinação é a isso. A inclinação é a isso. Eu pensei, por que não soltar o hino com o homem trazendo? O homem colocando material. Depois entrava a mulher edificando. É por isso que eu falo, e eu deixo até um aviso aqui para você que está me ouvindo. Cobra-se muito que os professores, que os pastores e os pregadores preguem de acordo com a Bíblia. Mas, por favor, façam coreografias, peças e cantem hinos também de acordo com a Bíblia. Isso não é só papel de pregador. As peças têm que estar à luz da Bíblia. As coreografias têm que estar à luz da Bíblia. O louvor precisa estar à luz da Bíblia. Não é só a pregação. Eu chorava porque era um trabalho de família. E eu ia ministrar sobre isso. Eu falei, como é que eu vou ministrar agora? Que caminho que eu tenho para ministrar? Eu chorava em cima do púlpito, as pessoas pensavam que eu estava chorando, Era tentando achar um caminho para resgatar. Porque é isso, sem detonar o trabalho que as pessoas fizeram. Eu nunca fiquei numa situação tão difícil. E isso eu percebo, essa sutileza da serpente, a cada dia, a cada instante. Para quê? Para fixar essa heresia de que compete à mulher. Eu falo sempre aqui, ó, a capa do livro. Tem uma mão aqui embaixo. E essa mão é a base. É a base. Essa mão aqui de baixo, ela é grande, ela é cabeluda. Não é de mulher. Mulher não tem mão grande e cabeluda. São duas mãos tentando colocar uma casa em equilíbrio. Isso é importante. Pode falar. Eleusa, nesse cenário que ficou muito claro para a gente, né? Foi muito delicioso ouvir da própria narradora tudo isso que a gente conheceu aqui quando leu o livro.
eu pergunto quais são as consequências, os danos, né? A consequência pesada da inversão de papéis e como as mulheres precisam fazer para evitar isso. O alicerce. Quando se mexe na base, as consequências é ruína. A casa cai. É. O que faz a casa cair é exatamente essa inversão de papéis. Não chegou material, um só resolveu fazer tudo. O que a mulher pode fazer? Eu sei que aqui é casa de honra e são mulheres, mas eu não consigo falar para mulher sem falar para homens. Mas com certeza vai ter uns homens assistindo também. E vão ouvir, porque eu vou orar esse respeito. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou orar esse respeito. Nós vamos orar. Eu acho que eu preciso dizer Vamos que lá. desde o início da nossa conversa é impossível não sentir a presença de Deus aqui com a gente. Amém. É mesmo. Até na condução, a gente desenhou todo um roteiro para estar ali com Eleusa e as coisas vão fluindo Vão e exatamente fluindo. o que ela vinha meditando, né? A gente começou do fim, então Deus está em tudo aqui, É. gente. Ela perguntou sobre as consequências, é a queda. Que Mateus, Sermão do Monte, acaba assim, olha, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem que edificou a casa sobre a rocha. De novo edifício. Tu vê que Salmo 127 é edificar. Se a mulher não edificar, agora chegou no homem. Eu sei que falam que aquele homem é a humanidade de forma geral, porque quando fala mulher, dizem que não é pro homem, é só pra gente. Aí esse que agora fala no homem, fala, mas esse homem aqui é a mulher de forma geral também. Tudo bom, sem nenhum problema. Mas eu gosto quando Jesus encerra o Sermão do Monte. Eu gosto quando coloca assim, ó, Claro. assemelhá-lo-ei a um homem que edificou a sua casa, aquele que ouve e pratica. Porque tem gente que escuta, acha lindo, maravilhoso, Se chora, emociona. coração palpita, mas não muda as práticas. Se não há mudança de prática, o resultado é o mesmo: queda, destruição e ruína. Então você vê que eu gosto muito dessa passagem, Tati, Lu, Sandra. Eu gosto muito dessa passagem, porque fala assim, olha, assemelhá-lo-ei aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, vou compará-lo a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha que interessante. Rio, chuva e vento vieram sobre aquela casa. Preste atenção. Chuva, rio e vento. Ele ouviu e praticou. Como ele ouviu e praticou, a casa ficou na rocha. Chuva, rio e vento. A casa não caiu. Sopraram contra aquela casa. Vieram contra aquela casa. Porque a gente pensa que se nós fizermos tudo que é certo, não haverão chuvas, rios e vento. Paz e tranquilidade. Exatamente. As aflições vão vir. Sandra, eu acho lindo Jesus, porque Jesus não é igual a Eleusa, não. Eu sou muito dramática. Se fosse eu fazendo a conclusão do Sermão do Monte, eu ia falar assim, mas aquele que não ouve, mas aquele que ouve e não pratica, eu ia falar, vai vir um tornado, vai vir um maremoto e um furacão. Você tá entendendo? É desse nível. Eu, Eleusa. Mas Jesus, ele é a perfeição do equilíbrio. Ele, nesse final, assim, eu só queria te falar assim, olha, o que muda é que muda a prática. A gente está num momento de muito ouvir, mas ninguém muda as práticas. Ele fala assim, ó, mas quem ouve e não pratica, eu vou compará-lo a um homem que edificou a casa na areia. Vem a mesma coisa, chuva, rio e vento. Combate com aquela casa e ela cai. Então, o que vem para minha casa, vem para a sua. Vem para a sua. Todas as famílias, elas são bombardeadas. É, verdade. O resultado é diferente. E Jesus já dá a receita. Eu amo a Bíblia porque fracassa quem quer. É Porque verdade. a receita vem pronta. É só tu ouvir e praticar. A minha tristeza é que tem muita gente que lê esse livro. Eu recebo todo dia mensagem. É direto postando. Minha vida nunca mais vai ser a mesma.
escrevem assim, né? A minha vida nunca mais vai ser a mesma. Tem um que mexeu comigo, uma irmã estava no Uber, e ela começou a chorar no Uber. E o motorista perguntou, você está passando mal? Ela falou assim, não, eu estou sendo confrontada. Eu tô apanhando, eu apanhei. E ela, não, eu estou sendo confrontada. Bateu sem encostar. E ela postou isso. Então tem muita gente que chora, mas não muda, gente. Lu, as consequências são essas. As pessoas pensam que isso aqui é um passe de mágica. Olha, ali no livro da coração da casa em ordem. Agora a minha casa, eu recebi, tem um dia, uns 20 áudios de um homem. Irmão, eu preciso que você converse com a minha esposa. Ela leu o seu livro. Aí lá em casa as coisas mudaram por um tempo, mas depois voltou tudo a mesma coisa. Eu escuto podcast de qualquer pessoa que mandar. Eu não esquento não. E não acelero. Eu escuto no 1. Quando acabou, eu falei, só vou fazer uma pergunta para o irmão. O irmão leu o livro? Não. Ela leu, ela tentou mudar, você está entendendo? Então é de cortar o coração. Irmã, ela foi embora de casa. E eu sei que ela tem um respeito muito grande pela irmã. Eu nem conheço o casal. Eu queria lhe passar o WhatsApp dela. Tenta falar com ela para voltar. É de cortar o coração, sabe, Lu? Você viu que uma mulher leu, tentou. Ela tentou fazer as coisas certas. Mas, gente, não tem como. Não tem como. Eu quero falar em nome de Jesus para os homens que me ouvem. Eu estou orando desde que eu me casei. E não darei descanso aos meus olhos, até que Deus levante os homens para cumprir o papel que lhes são designados. E as famílias vão ser muito Não, prósperas. desde quando o Espírito Santo me trouxe essa verdade, eu não dou descanso aos meus olhos. A minha oração é essa. Meu Deus, em momento algum. Então, enquanto, sabe, Lu, e eu faço até aqui um apelo. Eu uso o Êxodo 2 fazendo o apelo. E eu acho que a analogia vai casar direitinho. Joquebede, a filha de Faraó, Miriam, Sifra e Puá. 5 mulheres lutando contra um decreto que até hoje está em vigência. Se for mulher, deixa viver. Se for homem, mata. Esse foi o decreto de Faraó. Eu não estou inventando, está na Bíblia. Sim. Se for mulher, deixa viver. Se for homem, mata. Levanta-se em Êxodo 2. 5 mulheres. Joquebede. Onde os homens estavam? Escravos no Egito. Os homens debaixo do jugo de Faraó. Joquebede, Miriam, a filha de Faraó, Sifra e Puá, as parteiras. 5 mulheres se uniram. Para quê? Para fazer o que os homens tinham que fazer? Não. Para libertar o povo do Egito? Não. Para arrancar o povo do Egito da mão de Faraó? Não. 5 mulheres se levantaram para proteger aquele que Deus queria levantar para salvar o povo. Isso que eu não quero me perder. Eu não quero e nem disputo trabalho com homem. Papéis. Não. Eu sei muito bem para que eu fui chamada. É isso. Não disputo. Não fala, tu não quer não, então eu vou fazer. Tu não vai fazer não, né? Então eu vou colocar na brecha e Deus vai me levantar para libertar o povo de Israel do Egito. Não. Elas se juntaram. E eu trago também aqui Débora. Baraque, levanta o exército. Baraque, convoca o exército. Era o papel dela. Motivar. Isso. Entendeu? Motivar. Você pode, você consegue. Né? Você vê todas essas 5 mulheres fazendo isso. Não, mas eles não podem morrer.
Eu tenho feito isso, sabe? E hoje está falando que a analogia é perfeita porque está aqui a Ju, está aqui a Sandra, está aqui a Lu, a Paty e a Elisa. Ai, que lindo! Glória a Deus. Que sejamos Glória a Joquebede, Deus. Miriam, a filha de Faraó, Sifá e Puá. Que esse podcast não nos vejam como mulheres inteligentes que estão passando à frente dos homens. Não é isso. Respeitosas, dando honra a eles, valorizando o papel deles, a importância deles levarem o material para que a gente edifique. É isso. Ajudadoras. O que a gente está fazendo é tem um decreto para matar nossos maridos, para matar nossos filhos, para matar nossos genros, nossos irmãos. O decreto ainda está em vigência. A fúria do mal contra os homens. Está. Contra o papel Deus que precisa eles de mulheres que façam o que Joquebede fez. Joquebede foi a geradora. Tem mulheres aí com vontade de gerar até dizer chega. Que Deus te abençoe. E que Deus abençoe. Tem a Miriam, que vai dar cobertura a Joquebede. Me dá muita tristeza, sabe? Quando eu vejo mulheres gerando, literalmente mesmo, e outras mulheres falando, cheia de filhos, já não tem nem o que comer e está lá engravidando de novo. Eu presidi as mulheres, eu falei assim, olha só, dá para você trazer uma fralda, alguma coisa para ajudar essa mulher que está gerando? Porque se você não puser, eu vou orar para o teu ventre gerar. Porque a gente tem que entender que equipe é isso. Um cobrindo o outro. É um cobrindo que o apoiam outro. mulheres. Exatamente. Joquebede gerou. Ela deixou Moisés ali, ela foi para casa. Aquela mulher deveria estar em muita angústia. Que entrega que aquela mulher fez? A Miriam ficou segurando a corda. Segurando a corda. E depois já tinha vindo as parteiras, deixando Moisés viver. Sabe? Depois vem a filha de Faraó. Trabalho em equipe completo. O gostoso dessa história, sabe o que é? É a sensibilidade espiritual que a gente tem que ter. De que até no Egito, Deus tem alguém. Amém. Que vai se juntar para que o decreto de Faraó seja boicotado e surja um exército. Que Moisés se erga e levante um exército. E nós estaremos lá batendo pandeiro e cantando. Só o Senhor é Deus. Nós estaremos lá. Sim. Então é isso que eu quero. Deus me livre. Eu acho tão desnecessário. Sabe, eu acho infantil demais a gente ficar, mulher pode pastorear? Mulher pode batizar? Gente, pelo amor de Deus, um decreto aí. E a gente perguntando o que eu posso fazer? Um decreto em vigência. Não tem alguma coisa errada. Sabe, nós não estamos aqui com esse interesse. O que eu acredito, Sandra, Lu, Paty, Ju, o que eu acredito é que Deus está levantando mulheres que falem para os homens assim, ó, Deus precisa que você se levante. Amém. Deus precisa que você se levante. Deus precisa que você se erga. Deus precisa que você saiba que Ele te confiou um papel e que mulher, ninguém fará o que Ele quer que você faça. A mulher continuará fazendo o que Deus quer que elas façam e vocês, homens, farão o que Deus quer que vocês fazem. Somos parceiros, somos cúmplices, não somos concorrentes, não somos inimigos. Mulheres não são inimigas de vocês, homens, e vocês não queiram ser nossos inimigos, não precisam disso. Somos um no Senhor, em Cristo. Não há homem, não há mulher, não há judeu, não há grego, somos um nele e ele, o todo em nós. Amém. Essa é a verdade. É isso que me importa, sabe? É isso que eu quero viver.
É sobre isso, era isso que me impedia de escrever esse livro. Que você fala, parece que você quer derrubar os homens. Ou então você quer ficar aqui embaixo, os homens lá em cima. Eu nunca vi Joquebede lá embaixo, eu nunca vi Miriam. Miriam é uma mulher de excelência. Nunca vi Miriam lá embaixo. Ela sabia o papel dela e quando ela ousou extrapolar o papel dela, veio a lepra, sossegou e ela teve que saber qual era o papel dela, qual era o papel de Moisés. Então a gente tem que entender isso em nome de Jesus. E olha que coisa linda. E quando Moisés lançou a lei, que foi legislador, Deus me levanta 5 mulheres, as filhas de Zelofeade, que foram até Moisés. Não, Moisés, não está certo. Tem alguma coisa errada. É isso. Eu não estou falando de Novo Testamento. Eu estou falando de Antigo Testamento. As 5 filhas de Zelofeade foram lá. Nós temos direitos. Nós temos direitos, sim. O nosso pai morreu, mas a gente tem direito à terra. Sabe o que eu acho lindo? E é esse coração que eu peço a Deus. É esse coração de Moisés. É assim que eu acho que deveria, em todos os segmentos, funcionar homens e mulheres. É assim. Seja em casa, integração, parceria, respeito, honra. Porque se fosse um outro legislador, falaria para aquelas meninas assim: eu não posso fazer nada, quem me deu a lei foi Deus. Deus falou, está falado, vocês não têm terra e pronto. Mas olha como Moisés ensina aos homens que estão ouvindo essa palavra. Eu vou conversar com Deus. Porque eu falo assim, olha, só quem deu a lei pode mudar a lei. Quem deu a lei pode mudar a lei. Quem deu a lei pode mudar a lei. E Moisés vai lá e conversa com Deus. E Deus fala, não, Moisés, escuta elas. E a partir de hoje, coloca as mulheres aí como herdeira de terra. Coloca! Aleluia! Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Para que a gente fica fazendo essas guerras? Novamente 5 mulheres. E eu acho que é isso que a gente está vindo fazer aqui, sabe? Nós 5 nessa casa de honra estamos vindo aqui falar isso. Sim. E de uma forma assim muito leve, né, meninas? Eu tava até parando e refletindo aqui. A gente tem, acho que, pauta para falar aqui bem o dia inteiro, né? É muito gostoso falar da palavra, é muito gostoso compartilhar experiências, né? A Eleusa tá trazendo tanto conteúdo bom pra gente. É óbvio que a gente pretende fazer uma rodada 2, uma 3, uma 4 desse videocast com ela, porque eu acho que tem muita coisa pra gente falar. É um rio que tá aqui. E tá fluindo maravilhosamente. É um rio. Então, assim, a gente queria, obviamente, continuar, mas a gente vai guardar um pouquinho para uma parte 2. E é claro que a gente vai também deixar aqui no link do vídeo como adquirir os livros de Eleusa, né? Façam isso por vocês, se alimentem de bons conteúdos, né? A gente não tá falando isso só porque a gente se inscreveu, porque a gente tá gravando, não. É porque a gente busca isso pra gente também. Isso faz a diferença. Então a gente tá muito feliz de ter compartilhado esse primeiro podcast com você. É uma honra pra gente ter você aqui. É uma honra. É uma honra pra mim, porque é o meu primeiro podcast. Tá compartilhando com a gente. É o primeiro, tudo tem propósito. Tudo tem propósito. Eu queria me oferecer para podcast, mas aquele que conduz a minha alma fala. Aquieta teu coração. Aleluia. E virão outros. O primeiro eu só sei o onde é. Ele sabe. Ele sabe onde é, entendeu? Acho que segura aqui, hein? Gente, eu tava ali ouvindo e queria glorificar alto, porque o Espírito do Senhor se manifesta. Eu não sei, eu tenho certeza que vocês em casa vão sentir, estão sentindo a presença que está aqui nesse lugar, o rio que está fluindo aqui, como a Sandra falou. É uma pena que a gente está partindo para o final, porque com a gente tudo vira vigília, sabe, Eleusa? Então a vontade é ficar aqui ad eterno. Mas eu queria fazer uma última pergunta para você. O que uma mulher, né, quais os primeiros passos que uma mulher deve dar para colocar a casa em ordem? Né? A gente sabe que ela precisa do apoio do homem, foi dada uma aula aqui, mas você pode falar melhor do que eu sobre isso. Certamente muito mais mulheres leem seu livro e muito mais mulheres sentem esse chamado, né? Então, como elas podem começar sem invadir,
sem trocar papel, sem querer ir buscar o material, mas como elas podem, quais os primeiros passos que elas podem dar para começar a colocar a casa em ordem à luz da Bíblia? Porque esse livro aqui, a gente está falando do livro, esse livro aqui é inspirado por Deus. Sim. Ele é todo à luz da Bíblia. Ele aponta para a Bíblia. Ele aponta o tempo todo para a Bíblia. É uma inspiração divina. E aí, como que faz uma mulher que quer começar? Vocês são maravilhosas. A gente vai terminar do jeito que começou. Deus é perfeito. Eu falei que vocês começaram do fim. Agora a gente vai terminar do jeito que começou. A palavra do meu pai no culto de doutrina: quando o ajudante chega na obra e não tem material, o que ele faz? É isso que a mulher tem que fazer. Ele espera. No máximo ele sinaliza, né? Foi Tá faltando isso. material, hein? Foi isso que o Senhor falou comigo. Eleusa, o que você quer? Parar o mover na tua casa? Ou tu quer continuar no seu ativismo e a casa cair? É uma questão de inteligência. Porque, infelizmente, a gente só conhece, a gente está numa época de muito ativismo. Os hinos nos movem a isso. Quem mandou tu parar? Quem mandou largar a rede? Não para, não para, não para, não para. Então a gente está assim, eletricamente eletrificados. Só que a gente se esquece que parar também é uma ordem de guerra. É verdade. Parar É uma estratégia. é uma estratégia de guerra. Parar é estratégia de guerra. Parai, estai de pé e vede o livramento Glória a que o Deus. Senhor vos dará. Aleluia. Eu uso a Bíblia para falar. Deus vai pegar a mão de Ló. Os anjos podem ler que eu não estou inventando, tá? Gênesis capítulo 19. A gente fala muito da mulher de Ló que olhou para trás. Mas a mulher é o reflexo do homem. Por isso que fica muito difícil tentar consertar o reflexo sem tratar a origem. É por isso que a gente está enxugando gelo com a mão na igreja, nos encontros, porque a gente quer tratar o reflexo. E a origem a gente não trata. A gente fala da mulher de Ló que olhou para trás, mas a gente não fala que Ló foi arrastado. Ló não queria sair da cidade. A morosidade. Pode ler que a Bíblia fala desse jeito. O anjo falando, corre, corre. Ló, porém, demorando-se. Aquele reflexo da mulher é o retrato do Ló. Mas a gente não fala porque se acostumou a falar para a mulher. Eu não me permito isso. Como é que eu falo da mulher de Ló? Olha o nome, mulher. E por que não se fala em Ló, gente? Por que não se fala em Ló? Gente, pelo amor de Deus. Por que não falam que Ló, quando os anjos chegaram lá, que cercaram a casa dele, Ló falou, não faz isso com meus visitantes não, eu tenho 2 filhas virgens, quer que eu dê para vocês? Peraí, gente, olha quem é Ló. Olha quem é Ló. Não abusa dos visitantes não, eu dou minha filha. Aí tem gente que fica escandalizado, parece até que a gente faz diferente, e não faz não. Tem muitos homens hoje fazendo igual Ló, defendendo os anjos, defendendo a palavra, defendendo a Bíblia e não sabe aonde que a filha e os filhos estão, o que eles estão fazendo nas redes sociais, o que eles estão assistindo. Estão entregando a prostituição, mas querem fazer o quê? Salvar os anjos, salvar o evangelho, salvar a Bíblia. Não há diferença. Mas o que querem consertar? A mulher de Ló. Mas como que eu vou consertar a mulher de Ló se eu não tratar Ló? Quem foi que levou aquele vinho para lá? Para embebedar? O Ló se embebedou. Quem foi que levou aquela garrafa de vinho para lá?
E repara que Ló, ele tinha mania de teimar com Deus. Os anjos falaram, vai para ali. Ele, não quero ir para ali não, eu vou para lá. Eu posso um podcast? Eu posso dar uma sugestão? É sobre submissão. Já podemos deixar uma Porque vai todo mundo ficar falando, mas não adianta, porque agora é outro versículo. A Bíblia fala que é para a mulher ser submissa. Aí pronto. Olha, Deus. Aí pronto. Já ficou spoiler. Exatamente. Spoiler do próximo. Não, é submissão, querida, vai ser parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. A gente tem muita pauta. A gente tem muita pauta. Tu tá entendendo? Então o que acontece? Tem hora que a mulher, ela tem que acreditar que Deus vai pegar Ló pelas mãos. Aleluia. Amém. Ele vai, eu creio. Na hora que você fala assim, ó, calei, eu tô aqui de pé, Senhor. Eu tô aqui de pé. Faz Porque o Senhor. eu fico triste às vezes, eu tô fechando já, eu fico triste, é por causa que essa pergunta que você fez, eu preciso falar isso. E eu queria que esse podcast chegasse em todos os lugares. Todo mundo que já leu esse livro precisa ler isso, que às vezes é porque eu não tenho inclinação à culpa, porque eu conheço a graça. Mas tem hora que eu me sinto culpada às vezes. Porque tem mulheres que leem, elas estavam tudo eletrificadas. Aí quando elas leem, elas vão para outra ponta, não faz mais nada. Os extremos, né? Os Os extremos. extremos. Eu só queria dizer para você, minha leitora querida e amada, beijinho para você. Deixa eu dizer para você, não adianta você sair da cruz da esquerda e ir para a cruz da direita. Nos extremos da cruz, você sempre vai dar de cara com um ladrão. Eita. Vá para a cruz do meio, vá para o Deus do equilíbrio, vá para o Deus homem. Se tiver que sair do extremo, venha para o meio. Eu sinto tristeza. Tem mulheres que, eu não vou mais em vigília, ele não vai. Eu não vou mais em consagração, o dia que ele for, eu vou. Não é isso que eu digo no livro. Mas você vê como é que a pessoa tem uma inclinação a fazer o seu próprio eu e a sua vontade. Sai de um extremo que é ir para o outro. Sai de uma cruz e vai para outra cruz da outra ponta. Sai do ladrão da esquerda para ir para o ladrão da direita. Então tem um outro caminho também que muitas mulheres fazem e que a gente precisa se auto-monitorar o tempo todo, que é, então o problema está com o meu marido, então eu vou corrigi-lo. Né? Na verdade, tem que ir para o meio, o centro equilíbrio, é ir para a cruz de Cristo. Senhor, eu já entendi que eu não sou a responsável por corrigir sozinha a minha casa, mas eu também não vou pegar a mão de Ló e carregar Ló, porque essa missão é sua. É isso aí. Quem vai fazer a mudança, a transformação que os homens precisam é o joelho no chão da mulher e a mão de Deus. Amém. É isso aí, incrível isso que você falou, essa colocação que eu vi esses dias. Eu não guardei quem falou não, quando eu sei eu dou os créditos, mas eu não sei. Mas falou uma coisa interessante. Quando um filho faz alguma coisa errada, o que a mãe fala? Quando seu pai chegar, eu vou falar com ele. Né? Quando seu pai chegar, eu vou falar com ele, eu vou conversar com seu pai. Né? Conversa com o pai, fala, conversa com ele. Chama ele a responsabilidade, eu preciso que você converse. Aí a irmã estava falando. Aí o seu marido faz alguma coisa errada. Aí você quer corrigir. Não, ele tem pai. Forte, né? Ele tem pai. Essa veio fresquinha. Eu achei isso tão forte. Que isso. Ele tem Chocante. pai. Ele tem pai. Fala com o pai. Pai, o que teu filho está fazendo? É isso. E ele escuta. Eu sinto vontade de chorar porque ele escuta. Essa chave é muito importante na Pai, vida conversa de com teu mulheres filho. controladoras. É Isso falou muito comigo. É isso. Porque quando a pessoa tem a tendência a controlar, ela entende que ela pode resolver. Exatamente. E, na verdade, o desafio, e eu desafio você, mulher, né, que busca a sabedoria do alto, é você entender que o seu marido tem pai, Tem né? pai. E que, claro, nós não vamos deixar de chorar. Eu digo sempre que o choro é livre, né? E o lugar de chorar é no colo do Pai, é nos pés do Senhor. É tão difícil o equilíbrio porque a gente pensa que também que é para parar de falar. Eu não vou falar mais nada. Não é isso. É outro extremo. É o outro extremo. Não é. Porque tem a fala da manipulação e tem o silêncio da rebelião. Sim. E tem o equilíbrio também. E tem o equilíbrio que é o caminho do meio. Se eu sou ajudadora, eu vou falar. Eu só não vou manipular. Falar assim, mozinho,
E falar com sabe jeito, que isso né? faz mal? Por que você não para? É o E papel da sobretudo, ajudadora. É isso, sabe por causa de quê? Porque se eu não fizer o meu papel, eu tô igual a ele. Isso aí. Ele não faz o dele, nem eu faço o meu. É o Então, outro extremo. É o outro extremo. vai abaixo. Então a gente tem que ir pro equilíbrio. Não, você sabe que eu não consigo, eu vou continuar fazendo. Acabou. Aí você vai lá e fala com o pai. Pai, tu viu o que eu falei? Exatamente. Porque o equilíbrio está no Pai. Até as É palavras, isso aí. Ele nos dá. Ele né? Quando Jeremias falou, eu não sei falar. Quem sou eu? Ele abre a boca, que eu te dou as palavras. Então, quando nós buscamos em Deus esse equilíbrio, Ele também vai nos trazer o que falar, como falar, Como e falar? quando falar. Eu acredito que o Senhor nos orienta em tudo. Resumindo para você rapidinho, tá, mulher? Qual é a receita? O que a mulher tem que fazer? É exatamente isso. Parar, estar de pé e ver o livramento que o Senhor vai fazer. Que lindo. Vai lá conversar um pouquinho com o pai do teu marido, não é com teu sogro não, tá? Com Deus. É com o pai, é com o papai. eterno. Porque de repente o teu marido pensa até que não tem pai. Teu marido pensa até que é órfão, mas ele tem pai. Conversa. E ele cuida, ele chama, ele exorta, ele abraça, ele consola, ele faz o papel de pai. Ele é pai. Ele é pai. Então, eu confio nisso. Eu confio. Eu também. Deus já. Gente, é tanta história que eu já ouvi desse livro e na minha vida. Eu escrevi esse livro por causa de mim. Vai ter um podcast também só para contar as histórias que eu vi no Sim, livro. É muita coisa. Eleusa, nós da Casa de Honra queremos agradecer demais essa sua participação. Foram momentos incríveis, nós Amém. fomos ministradas nessa mesa. Eu tenho certeza que você de casa também recebeu esse carinho, esse amor do Pai. E para as pessoas que estão te ouvindo, como fazem para adquirir seu livro? Aquelas que desejarem, eu tenho certeza que muita Muitas, gente sim. vai agora querer conhecer no detalhe essa história. Como que faz então para comprar teu livro? Você vai no Instagram, @MatosEleusa. @MatosEleusa. Tá a foto lá, eu e mozinho com esse livro. Vocês vão conhecer meu mozinho, ele é lindo. Ele é lindo. Deus, quando dá coisa boa e bonita. E lá está meu WhatsApp. Você pode chamar no Instagram, no direct, pode chamar no WhatsApp. Eu ainda não tenho loja virtual e você não acha esse livro em nenhuma loja. Inclusive, essa é a grande pergunta que fazem. Como é que pode uma escritora sem loja virtual, sem livro nas editoras, ter vendido mais de 20 mil exemplares? É Deus, é exatamente isso. Um lê e fala para o outro, e fala para o outro. Porque é poderoso. É poderoso, é poderoso. Mas vai chegar às lojas, a próxima etapa é chegar às lojas, mas ainda só adquire comigo. Direto da fonte. Direto da fonte. Nós vamos baixar também. E eu respondo, eu adoro quando compram um livro e dão feedback e me chamam. Eu coloco dedicatória profética. Deixa eu ver se tem nesse aqui. Aqui, ó. O meu também tem, ó. Eu coloco meu WhatsApp, porque eu amo gente, eu respondo, eu dou retorno e vai ser um prazer. E eu ainda vou mais além. Você fala assim, olha, eu estou vindo do podcast Casa de Honra. Eu vou fazer uma promoção. Um livro está R$50. Eu vou fazer os dois por 50. Uau! Só olha. porque os dois Gente, livros, corre pra publicação comprar. minha. São os dois livros que eu quero que você conheça. Eu vou fazer por R$50. É só você colocar, a senha vai ser essa. Eu te ouvi e estou ouvindo do podcast Casa de Honra. Isso aí. Então, durante uma semana, depois que for publicado esse podcast, durante uma semana, porque eu sei que isso vai rodar anos e anos. Isso aí. Uma semana, você ouviu e fez o pedido, vai chegar para você, tá bom? Amo vocês. Obrigada. Deus abençoe. Eleusa. Pessoal, a gente tá muito feliz por esse momento. Esperamos vocês no próximo. Sigam a Eleusa, sigam a Casa de Honra e aguardem que vai vir muito mais conteúdo bacana pro nosso canal e pra vida de vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente.